José Gama, continua-se a se hipotizar um terceiro mandato para João Lourenço, mas também fazendo algumas buscas, falando com certas figuras mesmo dentro do MPLA, que não adianta dizer aqui, citar nomes, mas pessoas de peso. Parece que dentro do MPLA não existe consenso que João Lourenço tenha o terceiro mandato. Qual é a tua observação acerca deste assunto? Bom, no MPLA, geralmente, quando apoiam algo, vimos na governação do presidente José Eduardo dos Santos, era só sobre essa questão de mandatos, os porta-vozes diziam não, que a última decisão é dos militantes, nós queremos que o presidente ainda fica, não sei quanto, vamos encorajar. O Rui Falcão falou esta semana sobre este assunto, foi questionado, e ele foi perentório a dizer que a questão do terceiro mandato está fora de hipótese. Ele nem sequer se colocou na posição de levantar um debate ou dizer que vamos encorajar o presidente a, a violar as regras ou a alterar a Constituição para se manter num terceiro mandato. Ele cortou logo. Quer dizer que é um sentimento a alto nível do próprio partido de Uhum, desencorajar o próprio presidente a não ir para esta via de um terceiro mandato. E um terceiro mandato teria de acontecer numa situação em que a Constituição deveria ser alterada. uhum, E neste momento o MPLA não tem os números suficientes de deputados que lhe permitam alterar a Constituição conforme, conforme deseja. Qualquer cenário a acontecer teria de haver ou fazer uma negociação ou acerto com a UNITA, que tem cerca de 90 deputados. uhum, Portanto, o presidente tem aqui esse handicap, que é a alteração da Constituição, que é o primordial. Depois tem a questão da situação política. Vimos aqui, nunca vimos aqui nenhum dirigente do MPLA vir publicamente a encorajar o presidente a ir para um terceiro mandato. Vimos apenas ano passado o líder da Igreja Toquista, Dom Afonso Nunes, a propor um terceiro mandato para João Lourenço. E hoje vimos aqui nesse comício de hoje, João Lourenço fez um parecer de enaltecimento a esta igreja. E como já dissemos, o presidente tem provavelmente vontade para ir para um terceiro mandato, mas as condições estão a seu desfavor. É com condições constitucionais, condições políticas e também as condições sociais, porque há uma onda de rejeição por parte da sociedade de não querer um antecedente destes de alguém alterar a Constituição para se perpetuar no poder. E, alterando a Constituição, o presidente mostraria a passar a mensagem de que está-se a fazer isso para satisfazer a sua vontade. Não é mudar a Constituição para satisfazer o povo ou para desenvolver políticas sociais ou econômicas. Seria unicamente uh, para para um agrado ao presidente. Então, nesse aspecto, penso que toda a nação não está com o presidente João Lourenço quanto a essa matéria de um terceiro mandato. Eu penso que ele já terá também dado conta e é bom que o presidente não vá para isso. Vai sair bem do poder e não forçar um terceiro mandato. Está aí os homens de Moçambique, seus colegas da Frelimo, Gebuza,
temos aqui o News, nenhum deles está a alterar a Constituição para um terceiro mandato. E o presidente João Lourenço, ao fazer isso, vai contribuir para a estabilidade do país. O próximo presidente que entrar também não vai se sentir encorajado a fazer isso, de alterar a Constituição para um terceiro mandato, porque vai ter como o presidente João Lourenço como base e exemplo. Eu penso que o combate, ou melhor, a questão do terceiro mandato, aos poucos, está mesmo a ficar arrumado. Está a ficar arrumado. José Gama, falas de Moçambique, observando Moçambique, todos os outros substitutos de Samora Machel, entre aspas, o Joaquim Chissano, mas todos os outros não fizeram mais do que 2 mandatos. Aquele presidente antes do Yuzi, O Gebuza. o Gebuza, fez 2 mandatos, o próprio Nyusi está a fazer 2 mandatos, porque não acredito que o Nyusi vai querer um terceiro mandato, olhando como as coisas estão em Moçambique, não há possibilidade de um terceiro mandato. Então, o MPLA não acredito que vai querer tocar nessa linha. Na África do Sul, que também a ANC é um partido da esquerda, muito próximo ao MPLA, nenhum dos presidentes lá já solicitou um terceiro mandato. Vimos Mandela só fez um mandato, o Thabo Mbeki fez 2 mandatos, o Zuma nem terminou os mandatos. Portanto, João Lourenço tem muitas poucas probabilidades, olhando para os outros países. Sim, e depois há um contexto internacional. O presidente está, neste momento, como o campeão da paz ou da reconciliação em África, que lhe foi conferido pela União Africana. E, e o seu papel é desencorajar com que governos do continente africano possam alterar as suas constituições ou a sua carta magna para se manterem no poder, porque está patente aqui, está visto que a violação do terceiro mandato para se perpetuar ou se manter no poder é uma das fontes de instabilidade e que têm provocado os golpes de Estado em África. Se o presidente da República é o campeão da paz, a sua tarefa é desencorajar esses terceiros mandatos ou com que os governos se façam ou se façam manter no poder por vias não constitucionais. Lógico, o presidente agora não pode, como campeão da paz, virar as costas e querer também alterar a Constituição para fazer aquilo que ele andou a desencorajar nos outros. Então, há esse contexto internacional, por exemplo, aqui regional em África. Há um outro mais abrangente também, que é ele está num contacto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a olhar para o presidente João Lourenço, têm-no recebido, têm enviado emissários especiais para estar com ele. Ele tem enviado também porta-vozes a Washington. Estão a lhe ver como um interlocutor válido. Ele agora não pode decepcionar também os Estados Unidos, tentando forçar um terceiro mandato. Iria deixar mal os Estados Unidos, iriam vê-lo como uma figura que não é de palavra, e isto até iria comprometer o futuro político de Angola aos olhos dos Estados Unidos. Ele tem também esse condicionante internacional que é desfavorável para ele. Portanto, aos poucos, estamos a ver aqui que as condições para um terceiro mandato para o senhor Presidente da República estão cada vez mais em desvantagem. O melhor é mesmo o Presidente esperar 2027, se retirar, tentar promover um congresso no MPLA de múltiplas candidaturas para que os militantes possam escolher alguém, mas tudo indica que o Presidente não vai permitir que o MPLA vai exercer o seu direito de voto
ele vai querer ser ele a indicar também um sucessor. A propósito do sucessor, tem aqui a pergunta do William, que diz: José Gama, na sua opinião, quem são as pessoas que irão substituir o J-Law? Não vejo consenso dentro do MPLA para indicação de um candidato. Parece que estão à espera da indicação do chefe, como sempre. Sim, no MPLA, quem manda a última decisão é do Presidente da República. Vimos isso com José Eduardo dos Santos, indicou João Lourenço, ninguém se opôs, ninguém o contrariou. João Lourenço vai também indicar alguém. E vimos que, se olharmos ali no bureau político do MPLA, não conseguimos encontrar uma figura que está em sintonia política e que possa proteger João Lourenço no seu day after. Ele vai, se nós olharmos para o João Lourenço, ele tem preferência por militares. Vejamos uma coisa, no Tribunal Supremo ele colocou um brigadeiro, na PGR colocou um brigadeiro, no Tribunal de Contas tem um comissário da Polícia General. Em muitos cargos, se nós formos a despir e a olhar o perfil das pessoas, ele tem sempre como preferência militares ou pessoas que vêm da segurança. Ele tinha aqui no protocolo do Estado, não, no cerimonial, que até durante muito tempo era uma pasta dirigida por diplomatas ou por um embaixador de carreira. Ele nomeou alguém que veio da segurança. Temos na governação de Luanda, tinha uma senhora, última da hora, colocou alguém que veio da segurança, que é o ministro também, o governador Manuel Lomem. Tem muitas pastas que o presidente está a pôr militares e homens da segurança de Estado. Isto mostra a sua vocação. Ele próprio em si também é um militar e já deu sinais de que aprecia militares. O presidente tem um filho, Henrique, em casa chamam de Ico, que a dada altura o presidente pôs-lhe num colégio militar para estudar, mas só que o miúdo depois é que decidiu seguir um outro caminho e estudar geologia na Inglaterra. O presidente Lourenço tem este lado que é idêntico a de Eduardo dos Santos. Eduardo dos Santos também apreciava militares, por isso é que quando ele sai, preferiu entregar o poder a um militar, porque ele entendia que o país saiu de um conflito armado, produziu muitos militares, muitos generais, e o general, ou seja, o militar, tende a respeitar mais um outro militar. Daí que dos Santos escolheu um militar. E Lourenço também segue praticamente a mesma linha. Vai preferir, penso eu, vai querer deixar também aí um militar. Mas aqui uma coisa, quando José Eduardo dos Santos deixou Lourenço, dos Santos pensou que Lourenço seria obediente a ele, mas não foi. Lourenço, a primeira coisa que fez foi fazer uma ruptura com o presidente dos Santos e com a sua antiga entourage. Agora, nada está garantido que João Lourenço também vai pôr ali um militar e que vai também lhe obedecer. O militar vai estar no poder, vai apenas, se calhar, querer também seguir o que manda a Constituição. Mas o grande problema aqui não está nesta Constituição que nós temos. É uma Constituição que põe um elemento, um homem poderoso. João Lourenço, antes de sair do poder, a melhor coisa que ele deveria fazer é alterar esta Constituição, não na questão dos limites do mandato, mas retirar poderes ao Presidente da República. Ele tem que pensar da seguinte forma: eu deixo essa Constituição aqui que deixa um homem poderoso. Se a UNITA ou um outro partido da oposição sobe ao poder, depois não vai conseguir, não vai sair tão cedo também do poder, porque com esta Constituição produz ali um super
presidente, ele que faça uma Constituição, que traga ali um presidente também que promova equilíbrios e que seja também fiscalizado. Numa democracia, tem de haver órgãos para que devem ser fiscalizados. Olha, está-se a aprovar uma lei da segurança. O presidente há dias, para além dessa lei da segurança, há dias deu posse a João Pinto. O que é que ele disse? Delimitou ali poderes. Ou disse, olha, faça isso, apenas aquilo que a Constituição te manda. Isto o que quer dizer? Nós precisamos agora também debater mecanismos para que tenhamos um presidente que possa ter limites, um presidente que não abusa, que não venha abusar do seu poder, que não usa o seu poder para atentar contra as próprias instituições. O nosso principal perigo que nós temos aqui é os poderes que esta Constituição produz para uma única pessoa. Esta única pessoa pode ser um perigo para ela própria e também para o próprio país. Nós precisamos ter uma Constituição que, a qualquer momento, se o presidente está a comportar-se mal ou se está a tentar contra as próprias instituições ou contra o Estado de Direito e democrático, nós, por via do Parlamento, possamos destituir o presidente da República e, entre outro, que vai apenas respeitar e obedecer aquilo que está na lei. Na lei. Não sei se tem outra pergunta aqui, não encontro uma outra pergunta. Portanto, estão esgotadas digamos, as possibilidades de João Lourenço se apresentar como terceiro candidato. Mas é uma coisa curiosa que temos estado a debater, digamos, nos bastidores, eh, a oposição. O MPLA não tem números para mexer na Constituição, para fazer, portanto, digamos, uma reforma da Constituição. Mas eles têm a possibilidade de negociar. Não achas que a nossa oposição ou a oposição ao MPLA, que é o grupo parlamentar da UNITA, que é a maior, pode deixar em negociações com o MPLA muito antes das autarquias para se mexer na Constituição? José Gama, isto levaria um grande risco e poderia-se, a UNITA poderia, portanto, colocar ou se comprometer, colocar uma corda no pescoço e ali o MPLA jogar cartas muito pesadas para irem tocar até no mandato do presidente. Olha, já vimos várias vezes o Adalberto, o presidente da UNITA, a indicar e a propor sobre uma eventual revisão da Constituição. Só que entre o MPLA e a UNITA, eles divergem em um ponto, creio que ser apenas até aqui o único, que é quanto à questão do modelo de eleição do presidente. A UNITA defende que devemos voltar no formato anterior de 1992, que é fruto dos acordos de paz de Bicesse, para termos um sistema eleitoral em que possamos votar diretamente no presidente da República e outra eleição para votarmos no partido. Porque este modelo que nós temos é de 2010. Ele veio porque em 2008 organizamos as eleições legislativas. O presidente Eduardo Santos, como forma de escapar e não ser escrutinado, depois aprovou esta Constituição em 2010, baniu o sistema de votação eleitoral que nos permitisse votar para um presidente da República e introduziu o modelo que estamos até hoje aqui. Então, a UNITA quer que se devolva aquele formato anterior, né? E nesse aspecto, sim, a UNITA e o MPLA podem negociar para a alteração da Constituição nesse aspecto. Só que o presidente João Lourenço provavelmente poderá querer
alterar numa outra vertente que lhes seja benéfica. Agora, quer queiramos, quer não, terá de haver, sim senhora, uma negociação. Agora, ele mexeu na Constituição em 2021, fez uma alteração parcelar e a Constituição determina que ela só deve ser mexida em 5 anos. Quer dizer que só em 2026 é que o presidente João Lourenço poderá começar a mexer na Constituição, E, que até lá até lá vai estar dentro dos prazos conforme mandam a lei, a menos que queira fazer em oposição e em violação às normas e isto, constitucionais. isto ele devia tocar no início de 2026, porque, segundo as normas, eles não podem tocar na Constituição 10 meses antes das próximas eleições gerais, não é? Portanto, se o último pleito eleitoral foi no mês de agosto, calculando, o mês de agosto é o oitavo mês, portanto, eles poderiam tocar na Constituição antes do mês de novembro, praticamente. Antes do mês de novembro, eles poderiam entrar em camarata, A não é? alteração, a última alteração que fizemos foi em janeiro de pois. Acho que foi. Pronto, tinha que ver bem isso. Ok, Mas a princípio é 2026. O e 26. mês, não sei muito bem quando é que deve ser, qual é o mês que ela pode ser mexida. Portanto, seria, se foi em janeiro, então, a partir de fevereiro, eles podem voltar a tocar na Constituição de Não, 2026. mas se a questão é não mexer antes das eleições, eu acho que não vai ser problema nenhum para o MPLA, porque a própria lei, vimos nas eleições de 2022, o Uhum. MPLA alterou leis 2 semanas antes das eleições, Das em eleições. violação, em violação ao espírito da lei. Uhum, uhum. A Sim, o lei, MPLA. a questão da lei quanto à sala a sala de escrutínio, em Uhum. que a lei dizia, ela aprovou uma lei a determinar que só 2 pessoas é que teriam acesso às. Quer dizer, aprovou uma lei para controlar aquela sala de escrutínio. Uhum.